Mas eu e você, querido, nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? O que nós precisamos? Um coração quebrantado, né? Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? Por quê, querido? Isso quer dizer o quê? Nós precisamos depender de Deus, né? Nós dependemos de Deus em toda e qualquer situação. Nós somos filhos, sim, somos herdeiros, sim, co-herdeiros com Cristo, né? Embaixadores de Cristo, sim, mas nós precisamos depender de Deus e deixar Deus agir. Lindos, caso do Senhor, quero deixar um pensamento da palavra aqui para os amados. Texto bem conhecido. Cumprimentar os irmãos da live também que estão conosco aqui, né? O irmão está nos visitando pela primeira vez também ali, né? Já cumprimentei ele ali. Seja bem-vindo conosco aí, né? Deixar um pensamento aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, um texto bem conhecido da amada igreja. Mateus 8, a partir do verso 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele o faz. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Amém. Pai Celestial, obrigado por essa palavra, essa porção gloriosa da tua santa palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, gera fé nos nossos corações, ó Pai. Nós já repreendemos toda a oposição, Pai, tudo aquilo que poderia tentar tirar a atenção aqui da tua palavra, todo cansaço físico, mental, preocupação, ansiedade. Damos uma ordem a todo esse mal que bate em retirada. E somente a tua presença traz uma paz, Pai. Fala conosco, eu me coloco na dependência do Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, estou na dependência do Senhor. Obrigado pela revelação desse texto, dessa porção gloriosa da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Mas um texto bem conhecido da palavra de Deus, né? Eu creio que você já ouviu muitas pregações aqui nessa passagem. Eu quero deixar aqui como tema aqui dessa meditação aqui, a fé que move o céu. Mas o texto que diz que Jesus, ele entrou em Cafarnaum, numa cidade chamada Cafarnaum. E quando ele entrou nessa cidade, chegou junto dele um centurião. O centurião era um comandante do exército romano, né? Um homem que comandava uma centúria, ou seja, ele comandava um pelotão de homens, né? Então era um homem graduado, um homem de uma alta patente militar. E esse centurião, ele chega e ele fala para Jesus: olha, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele chega ali pedindo ajuda, né? Dizendo ali que o criado dele estava doente, atormentado, né? E Jesus prontamente disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus sempre pronto, né? Ele veio aqui para, né? Quando ele veio aqui nessa terra, ele veio aqui com amor, ele veio aqui para curar, para libertar. E hoje ele continua fazendo isso através da igreja, né? No grande amor dele. E agora esse centurião ali, ele responde: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Porque esse centurião era um soldado, era um comandante, né, do exército romano. E ele sabia muito bem, né, a posição dele, né? E aqui os romanos aqui, eles tinham invadido aqui ali Israel, né? Então esses inimigos eles eram inimigos ferrenhos ali do povo de Deus, né? Então ele veio pedindo, ele falou: olha, eu não sou digno que o Senhor entre lá em casa, né? E ele começa a dizer: mas diz somente uma palavra, meu criado há de sarar.
Então esse homem aqui era um homem que ele conhecia o que era autoridade, porque ele era uma autoridade e ele tinha ali uma alta patente militar e ele tinha os soldados, né? E ele falou para Jesus: olha, Jesus, eu conheço de autoridade, eu sei que se o senhor der uma ordem, né? Porque eu tenho homens no meu comando, eu digo para um vai, o outro vem, eu ordeno e acontece, né? Se o senhor mandar uma palavra, olha só, esse homem reconheceu a autoridade de Jesus, né? E o centurião respondendo disse: eu não sou digno, né? Então ele diz: eu também sou um homem de autoridade. E Jesus se maravilhou dele, né? E ouvindo o que ele dizia, ele olhou e disse: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé, né? Aí Jesus se surpreendeu da atitude desse centurião ali, né? E você conhece aqui a palavra, né? E ele disse ali ao centurião: vai, e como creste será feito. Ele diz que naquela mesma hora o seu criado sarou. Então essa palavra aqui é uma palavra poderosa, amados. É uma palavra assim que eu entendo assim, uma palavra clara sobre fé, autoridade espiritual e humildade. Então coloco como tema aqui a fé que move o céu. Amados, então Jesus ele entra ali em Cafarnaum, né? Ele vê ali e esse centurião chega até ele, né? Amados, nesse encontro aqui, um encontro relativamente simples, você vê aqui eu entendo assim como uma das maiores expressões de fé que está registrada aqui no Evangelho, né? E Jesus se maravilhou com isso. Amados, se Jesus ele ficou maravilhado, então foi uma demonstração de fé tão grande, porque Jesus ele andava por muitos lugares pregando a palavra, muitos lugares não recebiam ele, né? Rejeitavam ele, e Jesus se surpreendia muitas vezes da incredulidade das pessoas. Os próprios irmãos, a própria família deles não criam nele, né? Os irmãos dele. E Jesus se admirava, e aqui Jesus se maravilhou com a postura, com a fé e com a expressão de fé desse homem, né? Quero colocar aqui então os pensamentos aqui. Primeiro pensamento aqui, a fé intercessora, né, desse centurião. O texto diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. O que é intercessão, querido? Nós temos aprendido aqui que intercessão é quando você ora para alguém que está perdido, né? Uma pessoa que está ali, digamos, na guilhotina, pessoa que não tem salvação, pessoa que não conhece Jesus, né? Então essa pessoa ali você intercede. Súplica é aquilo que você faz quando você ora pelos irmãos. Irmão, vou suplicar por você, né? Oração que você faz pelos crentes, pelos seus irmãos da fé, aqueles que já são salvos. Vou suplicar por você, irmão, né? Agora, intercessão, você orar por uma pessoa que está condenada, né? Então assim, esse centurião ele foi ali interceder, né? Ele chegou a interceder ali pelo seu criado, né? Pelo seu moço ali. Então, chegando-se Jesus, eles suplicaram com insistência. Esse outro texto aqui relata essa mesma coisa de um outro perfil. Diz assim, Mateus 8,5 diz assim que muitos homens chegaram até Jesus quando viram que esse centurião chegou até Jesus fazendo essa petição, né? Muitos chegaram até Jesus e suplicaram com insistência e falaram assim: olha, Jesus, esse homem, ele merece que o Senhor faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então era um homem, era um caso incomum, né? Um centurião, um cara com uma graduação dessa, né? Inimigo do povo de Deus. E o cara construiu a sinagoga dele ali para o povo, né? Então vemos aqui um homem de bom coração, né? Apesar da posição que ele ocupava, né? Porque se nós entendemos um pouco aqui da história, a ocupação romana em Israel ali iniciou ali em 63 a.C., né? Quando Pompeu ali conquistou Jerusalém, né? E foi um período de domínio ali que os romanos ali dominaram Israel ali
durou séculos, segundo, né, os historiadores, né? E esse período foi marcado por tensões, revoltas, transformações na região, né? Isso que culminou com eventos como a Primeira Guerra Judaico-Romana, né? Então os caras ali, onde teve a destruição do segundo templo ali em Jerusalém, né? Então, eu vejo assim, então os caras que são um cara inimigo do povo, né? Todo mundo olhava esse cara, né? E era um cara detestado, né? Pela patente que ele tinha, a forma com que eles tratavam ali, eles estavam dominando, né? As pessoas que estavam ali estavam sob o domínio dos romanos. E os caras mandavam, desmandavam, matavam o que eles queriam, né? Executavam o que eles queriam, e assim era. E eu vejo aqui, o que me chama a atenção aqui nesse texto aqui, é a atitude desse centurião. Esse cara aqui, ele podia simplesmente ter ignorado ali o sofrimento daquele servo, né? Afinal, era apenas um criado, né? Mas ele vai e ele se importa com essa pessoa. O criado, o que é? Né? Era um escravo, né? Com certeza era um estrangeiro que estava ali, estava como escravo, né? E eu vejo aqui que esse texto aqui, essa atitude aqui desse centurião aqui revela o que é uma compaixão, né? E ele começa ali a interceder ali, pedir para Jesus: olha, Jesus, pode ir lá orar pelo meu servo, ele se encontra assim, assim, assim. Mas o que é compaixão? A compaixão significa se colocar no lugar da pessoa, né? Puxa, poderia ser eu nessa situação aí. Poderia ser eu aqui nessa sarjeta aqui jogado aqui, né? Poderia ser eu com essa doença, poderia ser eu aqui preso, né? Condenado. Então é assim, compaixão é se colocar no lugar da pessoa, né? Se compadecer com a dor de alguém, né? Amado, se tem alguém que pode fazer isso, se compadecer com o sofrimento de alguém e fazer algo a respeito, somos eu e você, querido, que somos investidos de poder através do nome de Jesus, né? Eu e você podemos fazer isso, porque Jesus, ele nos delegou autoridade. Quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo dele que está conosco, né? E ele disse, certa feita, ele falou para os discípulos: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, até obras maiores ainda. Jesus falou para eles, né? João 14, 12 diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Olha, Jesus falando assim: olha, vocês vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. Por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo, né? E esse mesmo Espírito Santo está disponível para nós como igreja, né? O Espírito Santo habita em nós, né? O Espírito Santo é poder, é virtude, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amados, nós vemos aqui que a aplicação aqui desse texto aqui, né? Quantas vezes que nós oramos com fervor, né? Mas não por nós mesmos, mas orar por alguém, né? O pastor sempre fala aqui: ó, irmão, venha orar aqui conosco, né? Um minuto de oração e tal. Irmão, se está tudo bem com você, mas irmão, venha orar por alguém, venha interceder por alguém que está perdido, orar por alguém. Então é assim que a intercessão, ela revela o que? A maturidade espiritual, né? Quando eu tenho uma maturidade espiritual, então eu sei que eu tenho, né, que nós temos, através dessa maturidade espiritual, nós temos uma responsabilidade diante de Deus para orar para as pessoas, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Eu estava me relatando algumas situações, né? Eu falei: olha, acabei de vir lá do UPA agora. Tá lá, falou que o pai dela estava internado, estava com câncer na garganta, já estava quase em fase terminal, ia ser levado para Ponta Grossa, né? De repente relatou que um outro filho estava preso, outro assim, outro daquele jeito. Eu falei: meu Deus, né? Eu olhei ali, eu falei: irmã, fiz um convite para ela vir aqui. Eu falei: olha, ela falou assim: já fui curada, eu já fui curada de câncer, ela falou, né? Então
uma mulher com fé. Eu falei, você congrega em algum lugar? Eu falei, não congrego, mas eu tenho muita fé. Aí eu convidei para ela vir aqui até a igreja, né? Dei uma palavra ali para ela. E é assim, amados, as pessoas estão sofrendo, né? Então eu e você, querido, nós precisamos interceder pelas vidas, assim como esse centurião, ele foi ali, né? E esse cara, o que eu acho interessante aqui, que esse centurião, ele não foi lá se prevalecendo dele sendo uma autoridade, né? Ele não chegou lá chegando, ó Jesus, seguinte, falou para os discípulos, ó, fala aí para Jesus aí, que chegou o centurião aqui, né? Então eu tenho direito que ele vá lá, eu quero que ele vá lá orar pelo meu servo. Muito pelo contrário, ele chegou numa humildade, né? Ele chegou ali intercedendo. E quando Jesus falou, eu vou lá orar por ele, na mesma hora ele falou, olha, não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, né? Porque esse cara se imagine como é que era a casa desse sujeito, né? E os romanos ali, né, muitos deles ali, eles tinham uma vida terrível, né? Eles matavam, eles roubavam, eles pilhavam. Quem sabe a casa dele era uma bagunça, mas ele é um homem de bom coração, né? Nós vemos aqui, porque muitas vezes está tudo bem conosco, mas nós precisamos orar pelas pessoas, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, né? Nós vemos tantas pessoas sofrendo aí, o diabo matando, destruindo, roubando, e só a igreja do Senhor tem a chave para isso, não é o governo, não é a prefeitura, não é ninguém, somente a igreja tem a solução para o mundo em caos, né? Que nós temos autoridade. Você tem aprendido aqui que nós como igreja, nós estamos na 4ª dimensão espiritual, né? Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós temos ali essa habilidade através do Espírito Santo de Deus de descer até a 3ª dimensão espiritual. Onde que é a 3ª dimensão espiritual? É o lugar de tristeza, é o lugar de morte, é o lugar de perda, de doença, né? Você descer até esse lugar, orar pelas pessoas, resgatar, né? Então é assim, querido, eu e você somos seres espirituais, né? Estamos numa dimensão espiritual, nós podemos ali tocar, libertar as vidas. Segundo pensamento aqui, a humildade diante da autoridade de Jesus. Aí esse centurião, ele chega assim, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mesmo ele sendo uma autoridade militar, ele reconhece Jesus como uma autoridade superior, né? Ele se humilhou, e essa humildade dele ativou o céu, né? Amados, eu creio assim que Deus, o que Ele requer de mim e de você? Nós somos reis, sacerdotes, né? Foi delegado para nós a autoridade. Esse centurião aqui, apesar de ele conhecer a Deus, né? Mas eu e você, querido, nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? O que nós precisamos? Um coração quebrantado, né? Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? Porque isso quer dizer o quê? Nós precisamos depender de Deus, né? Nós dependemos de Deus em toda e qualquer situação. Nós somos filhos, sim, somos herdeiros, sim, co-herdeiros com Cristo, né? Embaixadores de Cristo, sim, mas nós precisamos depender de Deus e deixar Deus agir, né? Porque, amados, Deus quer nos levar a confiar nele 100%, né? O texto diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo lhe fará. Você está sendo ministrado em uma série de ministrações sobre fé, né? Algo extraordinário, a fé, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E como que gera fé, pastor? Através ouvindo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve, igual o pastor sempre fala aqui, se eu prego sobre fé, então Deus vai atuar na área da fé, né? Se eu prego sobre libertação, o Espírito Santo, né, Jesus, o Espírito Santo de Deus vai atuar nessa área aí, né? Então, que nós precisamos o quê? Confiar em Deus, né? Lidar com situações, né? Porque eu e você passamos assim por situações, né?
Mas o que acontece, querido? Quando eu aprendo a lidar com situações, quando eu aprendo a depender de Deus, né? Quando eu aprendo isso, isso vai mostrar o nível de maturidade que nós temos. Como que eu chego num nível de maturidade? Crendo na palavra de Deus, crendo. Olha só como esse centurião aqui, incrível a fé desse homem, rapaz. Muitas pessoas, eu creio que muitas pessoas, Jesus se decepcionava com algumas pessoas, né? Que eles não recebiam. E Jesus, ele se admirou desse sujeito e falou: olha, se o Senhor mandar uma só palavra, o meu servo será curado, né? Basta uma palavra. Olha só, querido, como, né? Então eu vejo assim muitas vezes, querido, né? Pessoas às vezes vêm vem contar uma situação para você difícil, tal. O que eu preciso fazer? Eu preciso exercer a fé. Eu preciso orar e liberar a palavra, né? Porque eu creio que Deus faz. Eu creio que o Deus opera através das nossas vidas. Nós temos sido ensinados para isso, né? Para abençoar vidas, tocar sobre vidas. Eu vejo pessoas que muitas vezes vêm procurar a gente, né? Duas situações que eu passei uma vez, né? Eu estava aqui na igreja, um rapaz chegou aqui, né? Algumas pessoas chegam aqui às vezes pedir oração, né? E eu vejo pessoas, e a pessoa chega e fala assim: pastor, quer que você faça uma oração assim para mim e tal? E você ora, você vê que aquela pessoa recebe aquela oração. Aí você chega e pergunta: irmão, como é que foi? Pastor, Deus resolveu, né? Daí o que acontece? Sempre o inimigo ele lança uma situação ou outra para testar a fé da pessoa, né? Aí essa pessoa chegou aqui mais uma vez: pastor, agora aconteceu assim, mas eu creio que se você orar comigo, vai acontecer, pastor. Aí eu orei novamente com ele, de repente ele, né? Eu não tenho dúvida que essas pessoas vão se tornar um gigante na fé. Por quê? Porque crê na palavra, toma posse da palavra de Deus, né? Outra situação, eu estava ali, uma pessoa chegou: olha, puxa vida, preciso marcar um horário, né? Tem que segurar o pastor, senão não dá certo. Eu falei assim: irmão, calma, irmão, se acalme, fique tranquilo aí, né? Nós estamos aqui na parte da tarde, né? Atendendo. Aí veio: não, mas eu preciso de um horário, eu preciso. Eu falei: irmão, senta um pouquinho aí, né? Quer conversar um pouco? Não, mas se eu não marcar um horário, daí tal, né? Puxa. Então o que acontece? A pessoa está tão ali, a pessoa não deixa, né? Não abre o coração, não crê. É um espírito de incredulidade. Não, mas se não for fulano de tal que orar, não acontece. A pessoa escolhe o vaso. Daí o que acontece? As coisas não acontecem. Por quê? Porque a pessoa não recebe. Não recebe. Assim era com Jesus, querido. Jesus orava ali. Jesus tinha situações que Jesus ele se admirava da incredulidade das pessoas. Ele ficava: puxa, como é que pode? Eles não creem. E aqui, né, eu vejo duas situações diferentes, né? Como Naamã, por exemplo, né? Naamã ali, ele foi ali para receber uma oração. O homem de Deus ali falou para ele, né, vai lá e mergulha lá 7 vezes no Jordão. Aí ele ficou irado, falou: pá, os rios daqui são muito melhores do que esses rios. Eu pensei que esse homem vinha até mim aqui, ele vinha impor as mãos, ele ia declarar sobre a minha vida. Ainda bem que ele deu ouvido a um servo lá, né? E esse servo convenceu, ele foi, né, mergulhou e foi curado. Agora eu vejo esse centurião, né? A humildade desse cara. Jesus queria ir lá orar, ele falou: não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E Deus tocou sobre a vida dele, né? Então, querido, você vê ali quando a pessoa recebe a palavra, recebe com amor, né? E crê, e com humildade, né? Terceiro pensamento aqui, a fé que compreende a autoridade espiritual. A fé que ela entende a autoridade espiritual. Ali, aquele centurião diz ali, falou: diz somente uma palavra, Senhor, e o meu criado te sará. Ele compreende algo que muitos judeus não tinham compreendido. Os judeus não tinham entendido nada.
Os judeus não entendiam nada do ministério de Jesus, né? E eles, certa feita, chamaram de Jesus ali, né? Falavam que Jesus estava endemoniado, né? Eles não tinham entendido nada, né? Mas a palavra de Jesus, ela tem poder mesmo à distância. Tem um texto que diz assim: enviou a sua palavra e o sarou, né? Então, ele crê no comando espiritual, mais ou menos assim como se fosse hoje. Olha, Jesus, né? Se eu mandar um áudio pelo WhatsApp, eu creio que Deus vai fazer, né? Não tem que ir lá e tocar, tem que ir lá e não, né? Então é assim, querido. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Esse centurião entendia da autoridade. Amados, eu e você, querido, nós precisamos entender de autoridade, porque só exerce autoridade quem está debaixo de autoridade. E esse centurião, ele entendia bem de autoridade, ele tinha homens sob o seu comando, ele reconheceu a autoridade de Jesus, que somente uma palavra de Jesus tinha autoridade para curar o seu servo, né? Quem não reconhece a autoridade não pode exercer a autoridade. Se eu estou debaixo de autoridade, se eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, né? Eu tenho uma cobertura espiritual sobre a minha vida, aonde eu for, o milagre vai acontecer. Aonde eu abrir a minha boca e declarar, porque a unção está sobre a minha vida, está sobre as nossas vidas, né? Para você dar uma palavra, né? E o mal ir embora. Então, nós temos essa autoridade sobre nós, né? Amados, você crê, quando você crê, né? Basta uma palavra e Deus muda tudo. Fala, não, eu creio, eu estou na dependência de Deus, eu já orei, entreguei nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando eu creio, basta uma palavra de Deus e eu recebo, eu tomo posse, né? Porque a verdadeira fé, ela entende que a autoridade de Cristo, ela transcende tempo, espaço e lógica humana, né? Não tem lógica humana, né? Você é além do entendimento humano. Eu simplesmente creio, eu recebo e eu declaro, é meu, né? Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo nada vos fará dano algum. Jesus nos deu essa autoridade. Essa autoridade foi delegada para nós através de Jesus. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos um pacote completo. A autoridade está sobre as nossas vidas. Para quê? Para ligar aqui na terra, desligar no céu, para operar milagres, tocar vidas, abençoar vidas, né? O quarto pensamento aqui, a reação de Jesus, né? Nem em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus, ele se admira. Ele declara ali: muitos virão de longe para o reino, enquanto os filhos do reino, judeus incrédulos, ficarão de fora. Então Jesus confronta ali os religiosos, né? Ele exalta a fé ali de um estrangeiro, né? Ele mostra que o reino de Deus é acessado por fé, não por posição, não por tradição, não por aparência. Então muitas vezes, em várias passagens, Jesus se admirou da incredulidade das pessoas, né? Teve algumas ocasiões que Jesus não pôde fazer coisas maiores por causa da incredulidade deles, né? Amados, quando nós declaramos a palavra de Deus com fé, certamente o milagre vai acontecer, trazer a existência pela palavra de Deus. 5 aqui, o milagre imediato. E diz aqui o texto: naquela mesma hora o seu criado sarou. Ele recebeu essa palavra, e na mesma hora, quando ele chegou em casa, eu creio que esse homem deve ter virado um evangelista. Eu não sei qual, né? A Bíblia não relata isso, né? Mas um centurião, depois que ele recebeu, ele chegou, ele viu aquela maravilha, né? Quando Jesus liberou a palavra, ele viu o seu servo curado, né? Eu creio que esse homem se tornou assim um pregador da palavra de Deus, né? Sei lá o que o exército romano fez com ele, né? Mas ele se tornou um evangelista da palavra. Então assim, mas Jesus libera a palavra, né? Amados,
eu e você, nós somos um milagre de Deus. Nós não somos a mesma pessoa mais. Deus nos transformou. Ele colocou em nós o Espírito Santo dentro de nós. Você não é mais a mesma pessoa. Você é filho, você é herdeiro, o herdeiro com Cristo. Então, mas eu preciso o que? Crer, né? Não preciso ver primeiro, eu preciso crer. Deus opera pela fé. A parte que cabe a nós, qual que é a parte que cabe a nós? Exercer a autoridade com fé. E o sobrenatural de Deus é Deus que opera. Eu preciso exercer a fé. Eu sei que Deus fará, seja qual for a situação. Eu não sei o que você está passando, não sei qual a situação que você precisa de um milagre. Somente creia. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não se desespere, querido. Não ande triste, cabisbaixo. Você não veio aqui para esse mundo só para pagar boleto. Você não veio aqui esse mundo aqui para ter uma vida de gado. Não, se tiver o que comer, beber, para mim está ótimo. Não, querido. Existe um espírito dentro de você. Existe uma virtude, uma graça que Deus depositou sobre a tua vida através de Jesus Cristo. Custou um alto preço. A sua vida custou um alto preço. Custou o sangue de Jesus. Para quê? Sabe por quê? Para você ter vida e vida em abundância. Querido, não sofra mais. Não sofra mais. Tome posse de quem você é. Não, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Cristo. E as demais coisas vão tomar seu devido lugar. Tome posse pela fé. Exerça a fé. Quanto mais você tem ouvido a fé, cada pregação dessa que você tem ouvido sobre fé, tome posse dessa palavra aí, mas eu tenho anotado essas palavras, eu tenho trazido a existência. Você precisa declarar: não, mas eu creio, eu trago a existência, não importa a circunstância, eu declaro a palavra, eu reconheço. A conclusão disso tudo aqui, querido: a fé que move o céu é aquela que intercede pelos outros. A fé que move o céu, aquilo que você faz pelos outros. Não vou orar pelas pessoas, A fé que move o céu é aquela que reconhece a autoridade de Jesus, anda em humildade e crê na palavra liberada e espera em confiança. Amados, tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Amém, irmão? Você recebe essa palavra? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.